Vamos estar falando aqui sobre líderes judaicos e sinal do céu, tá? E primeiro eu vou estar falando sobre os líderes judaicos e depois sobre sinal do céu. E a gente vai estar lendo Mateus 16, de 1 a 4, né? Então vamos começar então. Hoje a gente vive em um mundo onde a televisão não tem assim tanta importância. O que importa mais é o YouTube, né? Pelo menos para mim né? E aí dentro do YouTube nós temos aqueles que criam o YouTube, né? Que eles fazem os vídeos. A gente chama aí dos YouTubers. E eles são os influencers. Eles que influenciam outras pessoas. E os seguidores do YouTuber são o público, né? Bom, e aí uma pessoa, né, um YouTuber, ele pode ter aí um orgulho de ser um bom influencer, né? Quer dizer, quanto mais seguidores ele tiver, maior a sua influência sobre outras pessoas. Ele pode, inclusive, ganhar dinheiro, óbvio, né? Fazendo propaganda. Então, quanto mais visualizações cada YouTube tem, mais poder o YouTuber ganha. E ultimamente, né, a gente pode estar vendo aí o YouTuber como uma ferramenta até na área política. Então, imaginei que uma pessoa queira entrar como presidente, em vez de ela, sabe, não importa muito mais se ela tem muitas horas na televisão, o que importa é como que ela se coloca bem na internet, né? E aí, se ela souber se colocar bem, ela pode derrubar outros políticos, certo, pessoal? Então, avançando aqui, então vamos supor, né, que surja um novo YouTuber, tá? Por exemplo, na área política, né? E ele está ganhando bastante popularidade. E esse novo YouTuber, ele mostra aí falhas que na política, em outros políticos que já estão no poder, né? Ele começa a atacar aí os políticos que estão no poder e acaba humilhando esses outros políticos, né? Eu não estou aqui ligando, é claro que isso lembra alguns candidatos à política, mas vamos tentar esquecer desses candidatos e vamos supor que esse novo YouTuber realmente seja, que o cara seja assim, realmente bom e tenha ótimas ideias e quando ele fala a verdade e com isso, como eu falei, ele humilha outras pessoas, mas ele humilha porque de fato ele está falando a verdade, não é assim que ele está falando por falar, né? Então, aí quando esses políticos mais antigos eles são humilhados, eles deveriam se arrepender, né? Quer dizer, se esse novo político, o YouTuber, está falando a verdade, então os políticos antigos, eles deveriam se arrepender e tomar aí uma posição mais correta. Então, e aí se esse político antigo ele for sábio, ele deve acatar o erro, né, e deixar de ser um influencer, de ser um político, né? Ou, quer dizer, o que eu quero falar, ele deveria se converter, entre aspas, né? E agora, se ele for orgulhoso, ele vai lutar contra esse novo candidato, né? Contra esse YouTuber, e aí vai haver meio que um duelo mortal entre eles. Tá legal, pessoal? Então, continuando aqui, agora vamos tentar ir aí na época de Jesus, né? Na época de Jesus, os líderes judaicos aqui se assemelham aos políticos que já estão no poder, tá? E dois, digamos, grupos religiosos muito importantes na época de Jesus eram os saduceus e os fariseus, tá? Aí Jesus, aquele é o novo rabi, seria como esse YouTuber, entre aspas, aí que está despontando, ganhando popularidade. E
A diferença entre política e, digamos aqui, no contexto que a gente está, religião, é que de fato um líder religioso ele pode construir ou destruir a vida de uma pessoa. Então, digamos assim, a força de um líder religioso, né, o impacto que um líder religioso causa na vida de uma pessoa comum pode ser muito, mas muito maior do que o impacto que um político causa na vida de uma pessoa. Então, estou fazendo aqui apenas uma analogia para a gente entender aí, tá? A analogia não é perfeita, é claro, né? Bom, então, Jesus, ele tá subindo, né, se tornando cada vez mais popular, multidões estão seguindo Jesus, e aí surge uma pergunta, a multidão está fazendo essa pergunta, o novo Rabi é o Messias? É a pergunta que, todo mundo está fazendo, inclusive os líderes religiosos também devem estar passando esse tipo de coisa na cabeça deles, né? Então, as escrituras, elas falam do Messias, né? Do ungido do Senhor, do filho de Davi e do seu reinado, né? Isso está tudo nas escrituras no Velho Testamento. Jesus, ele opera sinais miraculosos, ele cura pessoas, ele expulsa demônios, a pregação dele vem com muita autoridade, e aí os líderes judaicos, eles vão pedir um sinal miraculoso a Jesus com o objetivo de autenticar que Jesus é o Messias. Então os líderes judaicos, eles vão até Jesus e pedem: Jesus, me dê um sinal miraculoso, né? E parece que a gente já viu esse filme. O que eu estou falando de agora é Mateus 16, a gente de fato já viu isso em Mateus capítulo 12. Então vamos ver em Mateus capítulo 12. Vou ler aqui para vocês. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, expulsou o demônio, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi, o Messias, aquele que a gente está aguardando? Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então, os fariseus, né, seriam como se fossem os políticos mais antigos, né? E aí eles não querem que Jesus ganhe popularidade, e eles fazem uma explicação bem esdrúxula, né? Que Jesus ele está expulsando demônios pelo poder do diabo, né? Aí Jesus, né, no texto de Mateus capítulo 12, ele afirma que os fariseus eles blasfemaram contra o Espírito Santo, e esse pecado não vai ser perdoado. Aí o que acontece, pessoal? O que acontece é que aí em Mateus capítulo 12, né, tem uma discussão, e a gente lê o seguinte: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, Jesus ele falou: não vou dar sinal nenhum a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, que corresponde a Jesus ficar 3 dias e 3 noites enterrado no coração da terra. E é claro que Jesus está falando que ele vai passar 3 dias e 3 noites entre a crucificação e a ressurreição.
Se alguém tiver alguma dúvida, depois eu posso estar aí comentando, tá bom, pessoal? Mas vamos continuar aqui. O pedido de um sinal celestial. Agora que a gente recapitulou aí Mateus capítulo 12, a gente vai ler aqui Mateus capítulo 16 e parece que a história está meio se repetindo, tá? Então, no final de Mateus capítulo 15, Jesus ele havia feito a multiplicação dos pães, né, para os gentios e termina assim: havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã, que a gente entende aí que é uma região gentia. Então Jesus ele sai da região gentia e volta para a região judaica. Os fariseus e saduceus pedem um sinal. Então, logo quando Jesus chega na região judaica, os fariseus e saduceus, eles aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova. Pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é que fariseus e saduceus, eles são inimigos, tá bom, pessoal? Então, fariseu é mais conservador, saduceu mais liberal. Fariseu, ele crê na ressurreição dentre os mortos. Saduceus acredita que a vida que a gente vive é só nesse mundo. Fariseus está mais ligado aí com o povo, saduceus está ligado mais com a elite, e os sacerdotes, o pessoal que cuida do templo são os saduceus. Então, como a gente tem inimigos se unindo contra Jesus, isso lembra políticos, né, se unindo contra um forte candidato que vem surgindo, né? Então, eles vão lá e pedem um sinal. Fariseus e saduceus, eles pedem um sinal do céu. Mas tem um problema em pedir um sinal do céu? Eu vou tentar falar aqui para vocês que Jesus, ele realizou, né, sinais miraculosos justamente com o objetivo de que as pessoas crescem nele. Então, tem algum pedido de se pedir um sinal do céu? A princípio eu diria que não, tá? Então, o ideal, né, seria que os fariseus e saduceus, eles estão pedindo um sinal para crer em Jesus. Se fosse com esse objetivo, acredito eu que não estaria tão errado. Mas o texto diz o seguinte: eles pediram um sinal do céu para testar Jesus, para pôr Jesus à prova. Está escrito lá que eles puseram à prova. Eles foram lá para testar Jesus, colocar Jesus à prova. E aí a gente pode pensar no teste da seguinte forma: se Jesus se submete ao teste, né, e faz o sinal miraculoso, então ele apoia fariseus e saduceus, dando a ideia assim que Jesus precisa do apoio deles, né? Parece, acho que não é que parece, é luta pelo poder, né, pessoal? Então, assim, dá a ideia que Jesus ele precisa do apoio dos fariseus e saduceus para ascender. Se Jesus ele não se submete ao teste, né? Então os fariseus e saduceus poderiam dizer alguma coisa assim, parecido com como: vamos descartá-lo como autoridade sobre os homens. Por quê? Porque nós, fariseus e saduceus, que conhecemos bem o Velho Testamento, né, a gente vai aí falar para o povo que Jesus ele não é o Messias e que as pessoas deveriam se afastar dele. Então é um teste, né? E o que Jesus responde? Jesus responde o seguinte: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Então Jesus está falando, vocês sabem fazer meteorologia, mas vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos.
E aí eu vou tentar falar aí para vocês o que eu entendo como interpretar os sinais dos tempos. Os líderes judaicos, né, eles leem a Tanakh. Tanakh é a Torá, Salmos e Profetas, basicamente, né, o Velho Testamento inteiro. E quem lê a Tanakh são os fariseus. Os saduceus, eles só leem o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, certo, pessoal? E eles não conseguem, ambos os líderes religiosos, eles não conseguem relacionar isso com Jesus. Jesus, ele mesmo, ele sabe que ele está cumprindo as Escrituras, ele sabe que está cumprindo o que o profeta Isaías falou. Quando ele é crucificado, ele recita, né, Salmo 22, ele sabe que se refere a ele. E Jesus, ele tem essa consciência de que ele está cumprindo aí as Escrituras. E o que eu entendo que os fariseus, eles não sabem interpretar os sinais dos tempos, eles não sabem ler o Velho Testamento e relacionar isso com Jesus. Eles não sabem ler aqui as Escrituras e aplicar a situação atual. Por quê? Porque as profecias estão se cumprindo, né? Então, os cegos passam a ver, coxos possam andar, são coisas que estão escritas em Isaías, e eles não sabem relacionar as coisas, eles não sabem interpretar os sinais dos tempos, tá? Uma coisa que a gente entende, né, é que toda a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, apontam para Jesus, né? Então, se lembra, na Páscoa, que eu tinha comentado sobre a Páscoa judaica, né, que se refere a, sabe, o cordeiro, ele é sacrificado, e o sangue do cordeiro é quem livra o israelita da morte, né? Então isso tem um paralelo enorme aí com Jesus, né? Está no Velho Testamento, em Êxodo, né? Então, e a gente vai lendo o Velho Testamento e tudo apontando para Jesus. O tabernáculo aponta para Jesus, a entrada em Canaã, a terra prometida, e tudo vai apontando para Jesus, tá bom, pessoal? Esses líderes judaicos, eles não sabem interpretar os sinais dos tempos. Continuando, em Mateus 16:4. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Então, uma coisa que Jesus poderia ter respondido para os seus inimigos, fariseus e saduceus, é que ele não faria nenhum sinal. Ponto, acabou. Mas ele não disse isso, ele foi misericordioso e disse que vai dar a eles o sinal de Jonas. E o que é o sinal de Jonas? Crucificação e ressurreição. Isso vai estar claro para os fariseus e saduceus. E vamos ver como é que isso acontece, né? Eu vou estar argumentando aqui que os fariseus e saduceus, eles viram o sinal de Jonas. Primeiro, a cúpula, né, os grandes líderes dos fariseus e saduceus, eles fazem parte do Sinédrio, tá? E eles estão juntos no Sinédrio. E é esse Sinédrio que trama a crucificação de Jesus. Então, ele já tem tudo a ver com a crucificação, né? Eles sabiam que Jesus já tinha anunciado a sua ressurreição. Então, o que eles fazem? Eles pediram guardas, né, para o Pilatos para o túmulo. Os guardas notificaram os líderes religiosos quando a pedra rolou, né? Se lembra? A pedra rolou, houve um terremoto, a pedra rolou, Jesus está ressuscitando aqui dentre os mortos, os guardas saem correndo
e avisam os líderes judaicos. Aí os líderes judaicos, eles subornam os guardas para que não falassem o que aconteceu, e ao invés disso, eles bolaram aí uma história para eles contarem para outras pessoas. Então, o que acontece? Que eles souberam que Jesus havia de fato ressuscitado dentre os mortos. Isso, eu gostaria de ter ouvido esse relato dos guardas, tá? Eu pessoalmente. Acho que todo mundo gostaria de estar lá participando dos milagres de Jesus, vendo Jesus andando. Bom, e eles foram extremamente privilegiados porque eles viram isso em primeira mão, né? Mas isso não teve impacto nenhum na vida deles, né? E aí a gente poderia se perguntar, puxa vida, mas eles estavam numa condição tão privilegiada, por que os líderes judaicos eles souberam do sinal de Jonas, crucificação e ressurreição, e não se arrependeram? O que foi que aconteceu, né? Bom, em primeiro lugar, eles deveriam se ver como pecadores. Eles tramaram a crucificação de Jesus por inveja, isso está em Mateus 27, 18, tá? Então, com certeza, eles tinham muita culpa aí, né? Agora, imagina, eles veem Jesus, sabem que Jesus ressuscitou dentre os mortos, imagina que eles agora deveriam informar o público que Jesus foi crucificado por inveja deles. Estão arrependidos? Não, pessoal, a gente levou vocês a crucificarem Jesus, a gente fez todo um trama aí lá com Pilatos, mas... é que a gente estava com inveja, né? Imagina os líderes, né, que têm aí o poder sobre o povo falarem uma coisa dessas. Imagina o custo que é se arrepender, né? Além disso, eles deveriam reler as Escrituras com Jesus como chave para o seu entendimento. E até hoje, né, o povo judeu, que é, digamos, da religião judaica, né, eles não creem que Jesus é o Messias. E isso dá um problema enorme, assim, a meu ver, né, para o entendimento das Escrituras. Dentro do Velho Testamento, a gente lê que o reinado de Davi é um reinado que dura para sempre. Tá legal, pessoal? E todo mundo sabe que hoje não tem nenhum descendente de Davi, fisicamente falando, no poder, certo? Óbvio, né? Então, como é que as Escrituras falam uma coisa que não se cumpriu, né? Assim, para o povo judeu que crê que esse reinado seria um reinado físico, né? Mas para a gente, nós que somos cristãos, nós cremos que esse reinado, né, do filho de Davi, ele dura e dura para sempre, e Jesus é rei e é rei hoje, ele é meu rei, eu sou súdito de Jesus, né? Então, isso causa um problema enorme para se entender o Velho Testamento. Eu digo, não é só naquela época, mas hoje também o problema acontece, tá? Então, os líderes, eles deveriam se render a Jesus, o Messias. Eles deveriam deixar de buscar a sua honra e glória. Então, se arrepender, confessar pecados é difícil, né? Envolve deixar a honra e glória, e deveriam passar a dar honra e glória a Jesus, né? Teria que haver uma conversão. E agora, caminhando para o final do culto, uma pergunta que fica é: o que tem a ver o sinal de Jonas comigo e com você, com o nosso coração? O sinal de Jonas, ele deve ter assim um impacto enorme na vida de todo crente, na minha vida e na sua vida. O homem, ele tem um coração naturalmente ruim, ele nasce acreditando ser o centro do universo, né? Ele acha que todo mundo tem que bater palma para ele, achar ele bonito, né? E se as pessoas não fazem isso, ele fica de cara amarrado, ele fica triste, né, pessoal?
Então, o sinal de Jonas ele deve ter um impacto na vida do crente, e o crente ele deve passar a viver uma vida nova, tá? Uma vida nova onde ele glorifica o Senhor. E o Paulo, que é um ex-fariseu, ou seja, a gente não pode falar assim que Jesus ele não ama os líderes judaicos. Pelo contrário, ele ama. Um líder judaico que Jesus escolheu foi Paulo, né? Um ex-fariseu. E Paulo ele escreve assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, Paulo ele vê o batismo, né? Sabe, a gente entra na água do batismo, a gente está morrendo, e a gente sai do batismo com uma vida nova. Nós cremos que Jesus está em nós, eu sou Jesus, Jesus é meu, né? E a gente passa aí a viver uma vida nova, tá? Bom, então o cristão ele deve identificar-se com o sinal de Jonas. Ele deve morrer para si mesmo e viver para Jesus, né? Bom, uma pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos, né? Será que não estamos crendo em Jesus de forma intelectual? Eu digo isso porque se a gente chegasse assim para os fariseus e saduceus e dissesse para eles: olha, vocês viram Jesus ressuscitando dentre os mortos, vocês souberam pelos guardas romanos, né? Mas vocês não precisam de fazer nada. Desde que vocês confessem, né? Confessem. Você não precisa nem de confessar publicamente. Desde que vocês assinem aí um papel, falem alguma coisa aí, né, pra gente que vocês creem em Jesus, tudo bem, vocês podem continuar a vida de vocês da forma como vocês vêm vivendo, né? Então, se a gente, digamos assim, desse um evangelho desses, né, para os fariseus e saduceus, é capaz de eles falarem assim: poxa, legal, é só isso, é só a gente assinar um papel, falar que a gente crê, mas a gente não precisa de confessar os nossos pecados, a gente não precisa de mudar de opinião perante o público, a gente não precisa de fazer nada, é só isso. Bom, se for só isso, tudo bem, então eu vou ser um cristão assim, né? Então, de repente, né, o evangelho que a gente vive hoje é esse evangelho só de boca, né? As pessoas dizem que são evangélicas, mas não existe um comprometimento, né? Bom, o evangelho que a gente tem que viver tem que ser da seguinte forma: o homem ele morre com Jesus, né? E o homem morre com Jesus, ele deixa de viver para si mesmo e ele ressuscita com Jesus, ele passa a viver para a glória do Senhor. Tudo isso daqui tem a ver com o sinal de Jonas. Ou seja, o que eu quero falar é que o cristão ele tem que se identificar aí com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Ele tem que passar a viver uma vida diferente, tá, pessoal? Isso não é opcional, não é assim: eu creio em Jesus, mas isso não tem impacto nenhum na minha vida, meu. Tem alguma coisa errada aí na fé daquele que pensa dessa forma, que a gente esteja dia a dia se rendendo a Cristo, né? Se arrependendo, se voltando ao Senhor e tomando, digamos, mostrando através, digamos, de obras, através de atos, né, que a gente tem de fato se arrependido e se voltado ao Senhor, certo, pessoal?